Vamos olhar para dentro da sala de aula? Fique com a gente em mais um bate-papo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Educar. Hoje estamos com uma pessoa muito especial e querida. Nós vamos falar sobre a prática de sala de aula. Estamos aqui com Fernanda Leite, que é psicopedagoga. Fer, bem-vinda. Bem-vinda, Fê! Bem-vindo a todos. Que bom que estou aqui com a Elisa, com Poliana, que são amigas aí de algum tempo, amigas de profissão, amigas depois que se tornaram da vida, né? Sim, é uma alegria conversar com você, Fer. Compartilha com a gente sua formação e sua atuação hoje. Certo, então vamos lá. Pensar na minha formação, eu quero, primeiro de tudo, esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo, dizer que a educação não foi a minha primeira escolha profissional. Eu primeiro fui tentar na terapia ocupacional. E daí eu não me encontrei. E aí sim, fui uma busca e encontrei a educação. E daí sim, me formei, fiz a minha graduação na UFSCar, na Federal de São Carlos, uma universidade que me proporcionou uma formação muito intensa, muito densa. E depois da graduação, sempre querendo, pensando, nossa, preciso continuar, quero me aprofundar. E aí cheguei até a psicopedagogia. Mas daí na psicopedagogia eu fui mudar de instituição. Eu já tinha bebido de uma fonte e quis beber de outra fonte. Então eu mudei e vim fazer a minha pós-graduação na Unicamp, a psicopedagogia, onde eu fui, também me deu uma formação e um olhar muito interessante e as duas se uniram perfeitamente. Uau! Muito legal, né? A gente escutar a formação, inspiração. assim, inspiração. Faculdades também tão bem conceituadas, né? Parabéns, Fer, que bom. E hoje você atua? Hoje eu sou pedagoga, trabalho em um período em escola, atuando dentro do Fundamental 1, nas séries iniciais, mas já passei pela educação infantil, pelas séries finais do Fundamental 1, e no período da tarde eu faço a minha atuação como psicopedagoga, com um atendimento individualizado para as crianças, bem pensado em cada indivíduo, em cada criança, na demanda dessa criança, na demanda que a família me procura. Então eu faço esse trabalho nesse período da tarde com as crianças. Muito bom. E olha que legal, né, Fer? Você compartilhou com a gente que a educação não foi ali a sua primeira escolha, mas a gente vê um brilho nos seus olhos quando você fala. Então, conta pra gente, né, e quem tá ouvindo a gente, quem tá seguindo, que é um público também da educação, né? Como surgiu esse encantamento? Porque, assim, às vezes a gente se depara um pouco com as situações, o dia a dia, a gente quer... Com os desafios, né? Isso, que são muitos, né? Então, como veio esse encantamento, né? Porque é mesmo encantamento. Sim. O encantamento pela educação realmente aconteceu, mas não de cara, que nem eu já disse ali no começo. Eu sempre fui uma criança, se me pergunta, eu fui a criança que sempre gostou de brincar de professora, né? Mas a gente vai se formando, a gente vai passando, o tempo vai passando, e daí eu não me encontrei na primeira busca de formação profissional, e daí eu fui ter que buscar o que era realmente, o que podia ser, me identificava. E daí eu também tenho, são coisas que a gente vai puxando na memória, e aí eu fui buscando, poxa, eu tinha uma tia educadora, que sempre foi um modelo para mim, que a gente sempre teve uma relação muito estreita. E daí eu fui buscar e falei assim, não, agora o foco é a educação. Entrei na universidade e a primeira coisa que a gente pensa, que eu penso em educação, que me encanta, é ela, assim, como um instrumento, sim, primeiro de transformação. Sim. É um instrumento de transformação do ser humano, sim. Então, isso traz esse processo, traz um encantamento para a educação. A educação te encanta porque ela abre mundo, o mundo do indivíduo, daquela criança, daquele adulto, daquele idoso, porque a educação, né, ela abrange, né, todas as faixas etárias. Então eu fui me encantando pelo processo de ensino-aprendizagem,
que é super complexo, né? E além de ser complexo, a gente tem que lembrar que ele é diferente para cada ser humano. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. Sim. Então, trabalhar com essas diferenças e poder participar disso como um agente facilitador, mediador dessa educação que vai formar um ser humano íntegro, me encanta. Participar de todo esse processo me encanta muito. É encantador mesmo. Que lindo isso que você trouxe, Fer, essa sua fala. É muito lindo, é o que a gente sente também, né, E Poliana? essa questão, né, de que nós somos diferentes. Sim. Isso é um ponto, né, que a educação precisa, sim, né, olhar. Olhar. Porque hoje a gente tem um sistema ainda que Uhum. coloca todo mundo dentro de uma única caixinha e a gente tem que ensinar a mesma coisa para todos. Então, isso é um desafio, né? Pensando na parte de ensino-aprendizagem, como você bem trouxe, é um desafio para a gente hoje, né? A gente colocar ali Uhum. o mesmo elemento para todos. Não Não dá. Não dá mais. Precisa Não cabe, de um né? olhar Não- mais individualizado, né? Um olhar. A gente fala tanto, mas ao mesmo tempo as escolas nos orientam que o processo precisa ser igual para todos. Uhum. Então a gente precisa de um olhar mais lapidado para isso, né, Fer? Sim. E, Fer, você fez a psicopedagogia, certo? Eu Certo. também, né? Nós somos Sim. psicopedagogas e a gente sabe que quem está na área da educação precisa conviver e sempre se atualizar, estudar, se orientar. Você acredita que é importante uma pós-graduação para quem é da área da educação? Gente, é essencial, fundamental. A gente precisa de formação, Sim. né? Porque o conhecimento, ele existe e ele precisa ser sempre revisitado, Sim. reolhado. E assim, é a pós-graduação, é a formação constante do profissional que vai te ajudar no seu trabalho. Sim. Se você não busca isso, você vira um profissional engessado, paralisado no tempo. Pode ser que durante um tempo dê certo. Sim. Mas não, a gente precisa de formação. Porque assim, quando a gente começa a trabalhar, a gente saiu fresquinho da faculdade com toda a bagagem teórica e aí a gente vai exercitar isso na prática. E daí, depois de um tempo, você sente a necessidade de uma volta a esse estudo, né? Sim. E aí, é isso, você precisa voltar, se reciclar, e isso precisa ser um processo constante do profissional da educação. Pedagogos, psicopedagogos, todos os profissionais que atuam na educação precisa ter uma formação continuada, e a pós-graduação, ela é muito interessante, porque ela traz assim, poxa, eu já sei que eu gosto dessa temática, Uhum. então eu vou naquele foco, atrás daquele foco, para me ajudar a ter um olhar mais específico, uma coisa mais direcionada para esse meu interesse dentro da minha atuação. Então, assim, eu recomendo e acho essencial para todos os profissionais. E a graduação por si só, hoje, a gente sabe que já não contempla mais os conhecimentos que são necessários para formar um indivíduo. Exatamente. Né? Então, são conhecimentos que você mesmo trouxe bem também, engessados. Né? Então, tem ali os componentes curriculares que são necessários, não estou dizendo que não é necessário fazer o documento. a faculdade de pedagogia, lógico, é necessário. Sim. Mas hoje a gente enxerga além. Exatamente. Né? Há necessidade desse olhar além. Um olhar além para o nosso aluno, para a formação. Então, E a demanda também, quem está ali na prática, na sala de aula, começa a perceber que a demanda, como nós já mencionamos aqui, Sim. hoje não dá para trabalhar a mesma atividade com todos os alunos. E eu acho que a pós-graduação, ela traz esse direcionamento, né? Essas estratégias para a gente poder lidar. E você disse muito bem, Elisa, a questão da sala de aula, né, Fer? Isso acaba sendo um desafio, porque o professor, ele sai quentinho ali da pedagogia, com muitas esperanças, né, de colocar tudo em prática, e com todos os conhecimentos muito claros ali na sua cabeça. Quando ele se depara com uma sala de aula, ele fala, e agora? Isso. Estou aqui dentro, o que fazer? Com pessoas diferentes, com repertórios diferentes, com mundos diferentes. Com realidades, com famílias diferentes. Famílias, acho que você
colocou bem, né? Uhum. Famílias diferentes com contextos diferentes e repertórios diferentes, né? Então, como que você enxerga ali, Fer, essa questão da sala de aula, né? Esses desafios que o professor precisa enfrentar ali Lidar. dentro. Trabalhar dentro da sala de aula, independente de qual tempo a gente está falando, mas claro que a gente está aqui conversando sobre o nosso tempo agora, é um desafio, né? É um desafio e a sala de aula, ela precisa ser pensada, planejada, organizada, né? E dentro dessa prática da sala de aula, é muito importante, como nós estamos citando aqui, o olhar para o indivíduo, lembrando que os indivíduos não são todos iguais, que os indivíduos são diferentes por si só, independente de qualquer questão. E por isso a gente precisa ter estratégias diferenciadas, atualizadas, né? E só que tudo isso para que tudo isso seja construído, a gente precisa ter um planejamento, Sim. uma organização. E daí eu penso, dentro da minha sala de aula com as minhas crianças, eu preciso, é importante que a gente traga, que a gente desenvolva dentro dessa sala de aula, junto com essas crianças, por exemplo, a autonomia desses indivíduos. Então a gente precisa trabalhar dentro da sala de aula a autonomia da criança. Então eu preciso trazer estratégias, desafios para que os meus alunos, aos poucos, adquiram autonomia no seu processo, no seu processo de ensino-aprendizagem, em todo o seu processo. Principalmente na faixa que você trabalha, né, Fer? Que é ali o Fundamental 1. Exato. Qual ano mesmo que você... Segundo ano. Segundo ano. É um ano também de um trabalho bem intenso de autonomia, né? Exatamente. Então, assim, eles são pequenos? São pequenos, mas eles são muito capazes. Então, eu acredito muito nisso, na capacidade do ser humano. Então, a gente precisa trazer situações para que a gente possa ir formando esse indivíduo, um indivíduo íntegro que tem várias facetas, né? Ele não Protagonista. Um aluno protagonista, exatamente. Porque senão a gente vai estar formando o quê? E ainda mais nos dias de hoje, né? Que nós vivemos numa sociedade tão acelerada, com tudo tão rápido. Então, a gente tem que lidar com essa prática, incentivando esse aluno a ser protagonista, ter autonomia, independência e inserindo todas as habilidades necessárias, como a própria tecnologia. Exato. E pensando em habilidades, tem uma habilidade também que é muito importante, que a gente, claro, todos nós educadores conversamos muito, as habilidades socioemocionais, né, Sim. gente? Vivemos em sociedade, somos um ser que vive num meio e a gente precisa, a gente vem sentindo já há algum tempo, mas eu acho que principalmente nos últimos anos, a intensidade da necessidade da habilidade socioemocional. Sim. Né? A gente precisa trabalhar com essa habilidade de saber lidar com as frustrações, lidar com os desafios, com os desgostos, né? E é ali na escola um ambiente adequado para a gente trabalhar com isso, saber me relacionar com o outro, né? Sim. Então, e a gente precisa proporcionar dentro de sala de aula situações onde a gente exercite isso, né? Todas essas práticas. Então, eu acho isso muito importante. Validar essas emoções, né? Que acontecem no dia a dia. Porque muitas vezes as crianças, e mesmo nós adultos, né? Sim. Não sabemos identificar muitas emoções e nem sabemos lidar com elas. Então, se a gente insere isso dentro já do nosso universo, da escola, e a gente vem tratando isso a cada faixa etária, a cada ciclo, a gente vai estar formando um indivíduo que, nossa, vai conseguir saber se relacionar, vai conseguir saber lidar com os sentimentos, com as emoções, né? Porque a vida nos pede isso. Sim. Ainda mais na geração atual, né? Que a gente está tendo aí uma conexão, né, com telas, tecnológico, né? Uma geração muito tecnológica. A gente tem que cuidar muito das habilidades socioemocionais. Não tem mais jeito da gente entrar em sala de aula sem saber habilidades socioemocionais, né? Sim, eu acho que é uma preparação inicial. Tem que estar lá na faculdade de pedagogia.
não é? Porque lidar com as emoções eu acho mais importante do que todo o resto, porque as emoções é o que gera segurança na criança, no desenvolvimento dela. Uma criança segura, ela aprende, ela Uma criança desenvolve. feliz. Uma criança feliz, ela explora. Então a gente tem que cuidar das emoções para transformar essa criança em um indivíduo seguro, capaz, não é? E que lindo tudo isso, né? Que passa por nós. Olha, a Fer tocou num ponto que é planejamento. Uhum. Eu estava ouvindo você falar sobre as habilidades, eu acho que elas são importantes, as socioemocionais, Sim, e elas casam com a questão das habilidades que o professor precisa trabalhar em sala de aula, que perfeito. demandam daí, então, um planejamento, né, Fer? Fala um pouco mais dessa questão do planejamento, porque como o nosso episódio atinge profissionais, mas também leigos, de repente, que Sim. querem, né, estão interessados em cursar pedagogia. Como que faz, então, para dentro da sala de aula você ter um planejamento para atingir tantas pessoas tão diferentes, né? Exatamente. O planejamento, ele é importante, mas para você conseguir elaborar um planejamento, você também precisa ter um olhar para todos os seus alunos e querer conhecer todos os seus alunos. Uhum. Então, você precisa observar os seus alunos, conhecer os seus alunos. Tenho isso, já tenho esse conhecimento, já tenho essas observações, essas anotações que são fundamentais para gente. Então, eu preciso daí, lá, o educador, claro, na sua casa, precisa pensar e elaborar esse planejamento. Então, eu quero hoje, qual habilidade eu quero trabalhar hoje? Eu quero trabalhar a habilidade, por exemplo, do que a gente está falando aqui, uma habilidade socioemocional, as emoções. O que eu tenho que fazer para trabalhar com isso? Como que eu vou fazer isso? Então, no meu planejamento, eu vou pensar como que eu vou fazer isso, quais estratégias eu vou usar, quais recursos eu vou usar, quanto tempo eu vou investir dentro do meu planejamento semanal para trabalhar com isso, como que eu quero fazer isso? Eu quero começar. Eu gosto muito, eu acredito muito nisso. Eu sei muito claro dentro do meu plano, quando eu faço meu planejamento, registro, escrevo, né? Eu sei muito bem por exemplo, o que eu quero trabalhar. Mas eu preciso pensar assim, como que eu vou fazer isso? Eu vou trazer isso pronto para os meus alunos? Eu acredito muito que a gente primeiro a gente tente perguntar para os alunos Senti-los. o que eles já sabem a respeito disso. Eu posso trazer a temática? Olha, hoje a gente vai trabalhar com as emoções. E jogo a pergunta, né? Eu questiono os meus alunos, eu pergunto a eles, né? Por quê? O que vocês sabem sobre emoção? O que é emoção? E eles vão me trazer o que eles sabem. Eu posso trazer dentro do universo das séries iniciais do Fundamental 1, do segundo ano, eu posso trazer isso através de uma brincadeira, eu posso trazer isso através de uma história que eu li para minha turma, né? Aí eu joguei a pergunta para eles me devolveram o que eles já sabem. Aí eu volto de novo pro meu planejamento, porque daí eu já fiquei sabendo quais são as hipóteses dos meus alunos sobre essa temática, e aí eu vou planejar o que eu vou fazer, quais atividades eu vou trazer, o que eu vou trazer para trabalhar em grupo, o que eu vou trazer para trabalhar individualmente, o que é questão do coletivo, o que é questão individual, por exemplo, de cada criança, porque tem isso. Sim. Então, esse planejamento, ele é vivo, ele é ativo, ele exige do educador um vai e vem, né? Um vai e vem, um constante planejar, escrever, mas ele não pode ser rígido. Não pode ser fechado. Ele não pode ser fechado. Ele tem que estar aberto para estar indo e voltando. E você se questionar do que eu planejei, das atividades que eu planejei, das dinâmicas que eu planejei, o que não deu certo, o que não foi legal, o que foi legal, né? O que foi legal
nossa, eu posso realmente para o próximo ano ou numa próxima situação utilizar de novo. Mas o que não foi legal, eu preciso repensar. E tudo bem Perfeito, e repensar tudo o que não bem. foi legal, né? E Exatamente. trocar também, né, Fer? Trocar. Trocar com toda a equipe, com os outros profissionais ali. Eu acho que esse é o segredo. A gente vive em constante aprendizagem. Os alunos e os educadores. Sim, é uma troca, É uma né? troca. Excelente isso. Então, eu acredito muito nessa forma de planejamento, do registro, do planejar, a intencionalidade, o ir e voltar e reconhecer o que deu certo, o que não Que deu não deu certo. certo. E o que eu preciso, de repente, de ajuda. Olha, eu não tô conseguindo. Uhum. Parceiras, Exato. né? Não consegui na troca com as parceiras. Se eu tô dentro de uma instituição escolar, eu chamo ali, eu peço para meus superiores, olha, eu preciso de ajuda nisso, né? Uhum. Então é sempre nessa troca, nessa. Que a gente tem um pouco dessa questão de não pedir ajuda, mas não porque a gente não quer, porque automaticamente quem é da educação já leva, parece, uma bagagem nas costas, De dar conta. dizendo assim, eu vou dar conta de tudo. E você não precisa dar conta de tudo se você está numa sala de aula, né? Exato. Porque você está em universos ali que acontecem constantemente, dinâmico, né? É uma coisa que Desafios. A sala de aula é muito Viver. dinâmica, É. gente. Dinâmico, É. desafios. E se Sim. nós estamos em uma instituição, é porque nós temos uma rede de apoio, temos uma coordenação, uma equipe pedagógica. Então, ter a humildade em pedir ajuda, pedir socorro, porque nós estamos transformando vidas. E elas são as nossas responsabilidades. Com certeza. Não é? E Fer, agora, já seguindo esse caminho que nós estamos falando tão lindo, tão profundo, né? De guiar, transformar vidas. Fala um pouquinho, compartilha com a gente um pouquinho o que você falaria para quem está nos assistindo aí, nos acompanhando, que está entrando nesta área que é a educação, tem o desejo, está talvez insegura, ai, será que eu vou seguir, será que não? Compartilhe um pouquinho o seu olhar, as suas dicas. Inspire as pessoas que estão aí. Isso. Olha, eu fiquei muito pensando sobre essa temática. Uhum. E acho que a primeira dica pode parecer, nossa, mas ela vai falar isso de novo. Eu vou falar. Eu vou falar uma coisa que é importante. Não escolha a educação porque você gosta de crianças. Gostar de crianças não basta para trabalhar com educação. Gostar de crianças é uma coisa que, se você gosta, ok, legal, mas isso não basta. Não é isso que vai ser o divisor de águas para sua decisão para trabalhar com a educação. Então, assim, não se foque nisso. Seja persistente. Eu acho que tem que ser você tem que todo dia você tem que ser persistente na sua escolha. E daí, você precisa pensar, você precisa procurar dentro de você o que conecta você à educação. A educação é um mundo muito grande, né? Ela tem muitas facetas. E aí, tente buscar um pouquinho, né? Tente conhecer um pouquinho, informação com outras pessoas que já são da educação. Tente trocar informações, pedir para que elas te contem um pouquinho. E tente encontrar uma conexão. Sim. Eu acho que isso me conecta com a educação, acho que isso eu me identifico. Se for isso, se você encontrar essa conexão, siga esse caminho. Esse caminho, você pode encontrar obstáculos. E assim, não tem problema também se de repente você escolheu a educação, a pedagogia, e daí de repente não foi. Seja sincero com você, isso é muito importante. Então eu acho que é isso. E a partir do momento que você fez a escolha, a educação, eu encontrei o que me encanta, o que me motiva a buscar essa profissão, a trabalhar com essa área, seja respeitoso com o ser humano. Seja respeitoso com o processo ensino-aprendizagem. Seja respeitoso com o outro é o seu aluno, a sua família, o outro é as pessoas com que você trabalha. Então, seja sempre respeitoso, né? Tem uma relação de diálogo, eu acredito muito no diálogo. Se recicle sempre, não se acomode. Muitas vezes a gente, pelo ritmo frenético, que a gente acaba
adquirindo, a gente acaba em alguns passando por momentos que a gente não consegue fazer isso. E não fazer tudo bem. Mas depois, tente se reerguer. E para você voltar na sua formação, na sua reciclagem, na sua formação continuada, né? E eu acho que é isso. Eu acho que para quem vai escolher a educação como caminho, pense nesses aspectos. E pense que a educação está a todo momento também se movimentando, se modificando. E esteja aberto às mudanças. Exato. Né? Todas essas mudanças que estão aí. Né? Eu acrescentaria uma coisa, Fer, a questão do estágio, da prática que a faculdade abre para esses profissionais que estão ingressando ou que estão ali no terceiro semestre, que está com aquela dúvida, né? Porque eu, por experiência própria, posso contar para vocês, não sei se a Elisa sabe dessa história, mas eu pensei em largar a faculdade de pedagogia no primeiro ano. Você contou. Porque tinha sociologia, filosofia. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não sei, né? Apesar de ter dado aula para vasos quando criança, lá na casa da minha mãe e do meu pai, já tinha um pouco essa questão de querer falar, comunicar e tal. Mas mesmo isso, eu entrei na faculdade de pedagogia, eu era crua, porque nunca tinha lidado com nada de escola propriamente dita, assim. E no primeiro ano eu cheguei para minha família e falei que eu ia largar. Falei, não quero pedagogia. Porque eu queria propaganda e marketing, eu queria comunicação. Que também é a sua cara. Estar lá na rádio com meu pai, não foi mais, né? Fazer essa parte cresceu acontecer. assim. Só que daí, sabe o que mudou a chave? Qual foi a virada da chave? Foi quando eu comecei a fazer estágio. Porque aí, prática. Meu pai e minha mãe, os dois, né? Minha família é sensacional. Eles falaram assim, segura um pouquinho mais, faz um pouquinho mais. Quando chegou no segundo ano, comecei com um estágio. Aí eu fui para a escola. Nossa, daí eu não queria sair mais da escola. Sim. Aí a coisa começou a pegar mesmo positivamente para mim. Sim. Então, acho que de tudo que você disse, que foi maravilhoso, né? Eu complementaria com um itemzinho ali que, de repente, a faculdade coloca isso e as pessoas que estão ali, principalmente no terceiro semestre, que é o segundo ano, né? Fica muito em dúvida se quer continuar a terminar a pedagogia ou não. E aí a pedagogia taca a gente na escola, vai fazer estágio. E aí você vai sentir na prática o que é realmente a educação, o dia a dia, os desafios. E aí você vai sentir, aqui eu continuo, aqui não. O que me fez continuar foi sentir as crianças se desenvolvendo. As minhas mãos ali fazendo a diferença. Então, isso te dá um gás para poder continuar. Então, cada um vai sentir o seu ponto, o seu ponto play, né? Sim. Ótimo. Sabe, Poli, que desse aspecto, você falou assim, Fer, complementaria com isso. Você me puxou na memória os meus estágios também. A formação na UFSCar, ela não me pedia estágio no segundo ano, ela pedia bem para o final da graduação. Mas desde o começo, né, a gente tendo toda essa base teórica da sociologia, da filosofia, eu virava e falava assim, nossa, mas e quando que a gente vai para a sala de aula? E quando que eu vou para a sala de aula? E quando que eu vou para a escola? Então, eu fiz um movimento. Então, você me contando a sua história, me lembrei que eu, muito cedo, comecei, que horas que eu vou pra prática? Que hora que eu vou pra prática? E eu, por uma escolha minha, e cada um, né, tem as suas escolhas e o seu momento, eu estava em São Carlos, e eu fui atrás de escolas em São Carlos que aceitavam estudantes de pedagogia antes desse estágio obrigatório da universidade. E daí eu consegui. E exatamente, a partir do momento que eu entrei na escola, eu falei assim, nossa! E daí você liga o que você tá estudando, a teoria com a prática. Ou você questiona essa teoria que você tá estudando. Cria outra. Você fala assim, nossa, mas peraí, né? Então, realmente, o estágio também é muito importante. Eu tive ótimos estágios, ótimas experiências. E foi dessa forma, começando a estagiar por conta própria, numa escola que eu consegui lá em São Carlos, que daí eu fui
comecei estágio e consegui o meu primeiro emprego. Então foi muito gostoso. Então eu tenho um carinho muito grande por São Carlos, pela escola de São Carlos que eu trabalhei e que eu cursei a universidade. Porque lá eu comecei de estagiária, daí eu cresci mais um pouquinho, passei pro próximo cargo, e depois me tornei professora titular de primeiro ano lá. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, porque daí você caminha, você vai crescendo, Degrauzinho por degrau. você vai degrau por degrau. Né? Então, assim, foi gostoso, me ajudou a lembrar disso. Muito bom. Fer, olha, a gente ficaria bastante tempo aqui conversando com você, porque é maravilhosa, né? A gente já admira tudo. Mas a gente vai encerrando aí nosso episódio. E para encerrar, né, deixa pra gente os seus contatos. Você também dá aula à tarde, né, como psicopedagoga, né? Às vezes tem alguma família que tá ali escutando a gente, tá com uma necessidade, né, de acompanhamento. Então, fala pra gente aí como encontrar você. Exato. Então, eu queria agradecer Elisa e Poliana por esse convite. Adorei. Eu gosto muito de conversar, de trocar sobre educação. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Deu um friozinho na barriga, mas foi muito gostoso. Maravilhosa. E então, obrigada pelo convite. E o que eu tenho para dizer para as famílias é isso. No período da tarde, eu faço atendimento como psicopedagoga, como pedagoga. A minha forma de você me encontrar é pelo meu contato telefônico. E daí vocês podem entrar em contato comigo, marcar um horário, marcar um encontro. Se de repente para você é mais fácil, família, um contato online, a gente pode fazer presencial também, eu converso. E o meu contato telefônico, 19 98 221 2893. E depois eu vou compartilhar com vocês também o meu cartão, que daí a gente pode também colocar para Colocar aqui. isso. Combinadíssimo, então. Perfeito. A gente também vai repostar nas nossas redes, né? A gente pode até marcar lá No também o Instagram, perfil, no alguma nosso coisa assim, perfil. pra colocar o telefone, Legal. né? Pra também incentivar as famílias a procurarem, né? Sim. Porque essa é uma questão também, né? Tá com alguma dificuldade, procura auxílio Ajuda. profissional, né? Ai, gente, Faz toda a diferença. procurar alguém, ajuda é muito importante, assim. Eu acabei de vir agora do período da tarde de atender uma família, né? Então a gente sentou, conversou, ela me explicou as demandas que ela tem, me explicou as questões do filho, toda a busca que ela tem em relação ao filho. E daí quando a gente tem essa conversa, a gente marca esse encontro, é muito importante, porque daí a gente consegue entender qual é a demanda dessa família e depois traçar qual um planejamento para essa criança, para um atendimento individualizado, pensando nas necessidades dessa criança. Perfeito, Fer. Fer, a gente quer entregar para você uma lembrança. Uma aqui, lembrança né? pela sua participação, pelo seu conhecimento, que foi muito rico. Obrigada. Gente, muito obrigada, A gente adorei. entrega agora para os convidados um certificado de participação no Pode Educar. Olha que chique! Muito chique, gente. Adorei. Obrigada por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Eu adorei compartilhar, porque é na troca que a gente, né? Com certeza. Aprende ainda mais. Com certeza. Muito É bom. isso. Muito obrigada, Fer. E aí a gente vai encerrar. Vamos dar uma dica aí pro nosso canal, Por Elisa? favor, pessoal, fiquem com a gente, seguem a gente nas redes sociais, @podeeducar.podcast, e não deixem de clicar no sininho e curtir a nossa página aqui no YouTube, para vocês receberem as nossas notificações. Isso E aí. até o próximo. Até o próximo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.